paz do Senhor, os vencedores e o reino milenar, a salvação do Espírito. Assim como o homem tem 3 partes, cada uma dessas partes tem seu tempo de salvação. O homem herda de Adão um espírito morto, um corpo que envelhece até a morte e uma alma inclinada à carne, saturada de maldade, depravada, incapaz de fazer o bem e obedecer à vontade de Deus. A nossa salvação tem, pois, 3 etapas. O dia que cremos em Cristo como nosso Salvador, é salvo o Espírito. E o Espírito de Deus vem morar em nosso espírito eternamente. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 16 e 17, desta forma: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja Deus. A salvação do Espírito está relacionada com a justificação e regeneração. Em Romanos capítulo 8, versículo 10 a 16, nós lemos: Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ora, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que somos filhos de Deus. Isso é muito importante, queridos, muito importante. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. João 14, 17. Deus está construindo seu templo com o objetivo de habitar em nós. Somos templo de Deus. Mas para que o templo seja construído, o primeiro que deve ser construído no tabernáculo é a arca no lugar santíssimo, como está em Êxodo capítulo 25, versos 10. Ou seja, a salvação de nosso espírito para que possa morar Cristo em nós. A arca do pacto que estava no lugar santíssimo do tabernáculo era símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo. Pois a arca do pacto no tabernáculo é uma analogia de Cristo formado na igreja, que é seu templo. Lembremos sempre que quando se fala da salvação do Espírito, há 2 elementos importantes a considerar. Primeiro, a palavra de Deus sempre se refere a ela como um presente não merecido. Louvado seja Deus. Segundo, sempre fala em tempo passado. Medita nas seguintes citações bíblicas, ainda que há mais.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa é a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Efésios capítulo 2, versículos 1, 4, 6, 8 e 9, nós vemos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E no 6 nós vemos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando nós olhamos 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor diz assim para nós: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 39, a palavra do Senhor diz assim: porquanto aos que de que antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, queridos irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus, que ninguém tenha merecido, nem pode fazer algo para recebê-la, o recebe pela fé, e a própria fé quem nos dá é Deus. Se o homem fora o autor e gerador da fé, teria algo de que gloriar-se na relação com o Salvador. Não há ninguém que faça o bem. O Pai é quem nos revela o seu Filho Jesus Cristo por seu Espírito, o qual é quem nos dá a convicção e a capacidade de arrepender-nos. O homem por si não tem luz, nem capacidade para escolher ao Senhor Jesus. Ninguém o pode fazer. O homem não pode dar do que não tem. Ainda a iniciativa da salvação provém de Deus. Diz Mateus capítulo 7, versículo 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ninguém por si só tem a capacidade para entender o que Deus diz na palavra dele. João capítulo 8, versos 43, a palavra de Deus diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Deus põe no homem a capacidade de crer em Jesus por amor à humanidade. Por favor, medite nos seguintes versículos bíblicos, como está em Filipenses capítulo 2, versos 13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos, entregue a sua vontade para o maravilhoso Espírito Santo. Deixa Ele executar a vontade do Pai na sua vida. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso está em Atos capítulo 11, versos 18. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versos 44. Em Mateus capítulo 16, versos 15 a 17, a palavra diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ora, queridos, essa salvação, a eterna, a do Espírito, não está condicionada a obra alguma de nossa parte, nem boa nem má, e dela não nos separará nem o presente nem o porvir. O morto não pode ter vida por si mesmo. Quem dá vida é Deus, tanto a biológica como a psíquica. E quanto mais a eterna, psíquica, a do Espírito, em grego zoe. Colossenses capítulo 2, versos 13, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Esta salvação corresponde ao Espírito, e dessa salvação há de se ter absoluta segurança,
Diz Romanos capítulo 8, versos 1 e 2: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui a palavra se refere a uma condenação subjetiva, pois se refere a uma derrota da lei do pecado por parte do Espírito de vida, que já mora no espírito da pessoa salva, objetivamente pela obra de Cristo na cruz. Romanos capítulo 10, versos 8 e 10 diz assim: porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Cristo é a palavra vivente e glorificada que vem morar em nosso coração, quando pela fé o recebemos, crendo em sua vida de ressurreição, quando cremos que Deus levantou dos mortos a Jesus, implicitamente manifestamos que o Verbo de Deus se encarnou, viveu como qualquer homem, exceto que não pecou, morreu por nós, ressuscitou e foi glorificado. Só crendo que ele foi glorificado, podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ao crer, fomos justificados diante de Deus. Nós, ao confessá-lo, somos salvos diante dos homens. Quando invocamos e proclamamos o nome e o senhorio do Senhor Jesus, somos salvos, mesmo de prisões e problemas temporários. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia.